É inacreditável o que está acontecendo no INSS. As pessoas, muitas delas, nem desconfiam que isso está acontecendo. Eu quero compartilhar com vocês com exclusividade nesse vídeo, para que vocês entendam de uma vez por todas, tá? Do que nós estamos falando aqui? Para você que não conhece o canal, esse aqui é um canal que ajuda as pessoas a manterem os seus benefícios. E o que eu quero dizer para vocês é que o INSS erra e erra feio. E você não deve aceitar a decisão do INSS. Por quê? Olha, o INSS negou de forma indevida, ou seja, de forma errada, 1 em cada 10 pedidos de benefícios analisados entre os anos de 2023 e os anos de 2023 e início de 2024. Aponta uma investigação do Tribunal de Contas da União. Eu falei sobre esse assunto há uns dias atrás e compromisso do canal Drone Diário, como prometido, trazer esse assunto à tona para mostrar para vocês por que as pessoas devem buscar ajuda fora do INSS. Então, se você ficou interessada, vai ficar comigo até o final. Primeiro, aquele alerta de sempre. Cuidado com advogados da internet, do YouTube, do Instagram, do TikTok, Kawaii, Facebook. Busque orientação de pessoas na sua cidade, na sua região. Por quê? Segundo esse documento que nós temos aqui, o maior número de negativas erradas do INSS ocorre quando a análise é feita por funcionários. Exatamente, por servidores, mas há também falhas cometidas por robôs. Estamos falando da inteligência artificial, que tanto se fala, né? Os dados mostram que houve indeferimento indevido em 13,2% dos processos de forma manual em 2023, ou seja, 13% de tudo que foi negado do INSS está errado e 10,94% de todos que foram analisados automaticamente em 2024, entre janeiro e maio daquele ano, pela inteligência artificial. Olha, para o relator do processo da Corte de Contas, o volume de erros está acima do limite máximo aceitável, ou seja, o INSS está errando demais. Isso é um absurdo. Essa investigação teve como ponto de partida o alto percentual de negativas, de indeferimentos indevidos apontados por um programa dentro do próprio governo, que é o SuperTech. O que esse programa faz? Ele faz uma supervisão técnica das decisões do INSS. Então, assim como tem um pente fino, o INSS também passa por revisões através desse SuperTech e análises anteriores também do TCU, Tribunal de Contas da União, e outros órgãos como o CGU, Controladoria Geral da União, e, é claro, uma investigação geral do INSS, feita pelo próprio. Em nota para a imprensa, uma satisfação, cara, essa notícia aqui é de 2025. O INSS afirma ter comprometido aí com a correção das falhas apontadas pelo tribunal, informando que os indeferimentos ocorrem em fase inicial de pedido. Ou seja, logo que você pede, é lá que acontecem os erros. E ele diz o seguinte, o que o INSS falou? Buscamos nas bases de dados de cruzamento informações com a maior correção de acerto nas decisões. Utilizamos dados de parâmetros legais para evitar erros e zelar pela qualidade do atendimento. O INSS afirma ainda que a medição feita pela SuperTech, que é o órgão de revisão dos trabalhos do INSS, indica que o Instituto acerta cerca de 90% das decisões. Se acerta 90%, erra 10%. Dos quase 30 mil processos avaliados em um ano, 91,8% tiveram a decisão final mantida, mesmo quando foi preciso fazer algum tipo de ajuste, segundo o Instituto. Então, mesmo com erro, eles mantiveram os processos. A conclusão do tribunal não considerou benefícios por incapacidade, perícias, revisões, decisões judiciais, benefícios assistenciais, seguro-defeso ou mesmo causas para alvo de volume e de indeferimentos do INSS. Segundo o tribunal, devido à limitação de recursos humanos na equipe e o tempo
disponível para a conclusão da investigação, ou seja, eles não investigaram tudo dentro do INSS, porque não tem gente para fazer isso. Até a própria investigação é deficitária, ou seja, falta recurso para investigar o INSS, se ele está fazendo certo ou errado. Nesse processo, o tribunal considerou os períodos de negativas, indeferidos por análise manual em 2023 e negados automaticamente nos meses de janeiro e maio de 2024. E esse resultado foi divulgado para nós só em 2025. A análise automática, segundo o tribunal, tem crescimento significativo. Chegou a 2,2 milhões de requerimentos em 2023 e um aumento de 70% em relação ao ano anterior. O que eles estão fazendo? Com a falta de gente, eles estão empurrando para a inteligência artificial. Dos casos analisados pela auditoria, pela investigação, dos mais de 10,94 analisados automaticamente com erro de indeferimento, ou seja, feito pela inteligência artificial, a Corte de Contas também identificou 28,64%, ou seja, quase 30% inconsistências que poderiam resultar em negativas incorretas. Ou seja, eles consideraram que 10% do que o INSS negou está errado, mas a Corte de Contas também identificou 28,64% que tinham inconsistências que poderiam resultar em negativa incorreta. Então, se nós vamos somar aqui os 10% que eles estão errados e mais esses 28% que poderiam estar errados, são 38%. Quase 40% de erros, veja bem, quase metade poderia estar errado e passou, você recebeu a negativa errada, e é aí que eu quero dizer esse alerta para vocês. Não aceitem a negativa do INSS, eles erram e erram feio, e o pior de tudo ainda comprovado pelo próprio governo, através dos órgãos. Segundo o Tribunal de Contas, a amostra de pedidos, 27% acabaram sendo concedidos por meio de revisão. 13% foram concedidos após a decisão da Justiça. E 37% saíram após os segurados fazerem um novo pedido de benefício. Então, quase metade foi errado nas negativas. E só foi possível corrigir isso por meio de revisões novas, decisões da Justiça, e outras pessoas desistiram e resolveram pedir de novo. Então, para o tribunal, a forma de trabalho estabelecida pelo INSS, que prevê metas de produtividade para pagar salários mais altos, estaria atrapalhando o desempenho dos funcionários do INSS. Por que nós estamos falando aí? Agora, no final do ano, o INSS volta a pagar mais para quem negar mais para quem trabalhar mais. Então não sou eu, não é o canal Drone Diário, não é o Osias Júnior, não somos nós. Aqui, o Tribunal de Contas. Às vezes as pessoas acham que sou eu que estou falando, mas está aqui. O Tribunal de Contas está falando. A forma de trabalho estabelecida pela Previdência Social, que prevê metas, ou seja, pagar dinheiro a mais, de produtividade, tanto para médico quanto para funcionário do INSS, pagar salários mais altos, estaria atrapalhando o desempenho dos funcionários do INSS. Quando o Tribunal de Contas analisou os indeferimentos manuais, ou seja, os erros que os funcionários do INSS cometeram negando de forma errada os pedidos do INSS, concluiu que há entre os servidores uma percepção de que a produtividade é muito mais valorizada pela administração do INSS do que a qualidade das análises do requerimento. Veja bem se entende essa situação. Por que você não pode aceitar a palavra do INSS? O que o Tribunal de Contas aqui analisou nos indeferimentos errados feitos por funcionários do INSS? Concluiu que entre os funcionários eles percebem o seguinte, que a produtividade é muito mais valorizada pelo INSS do que a qualidade do serviço prestado. O que eles querem
números. Eles não querem saber se o INSS errou ou acertou na hora que cortou ou negou o seu pedido. O que eles querem são números e não qualidade de serviço. Vamos lá. Os funcionários do INSS também disseram considerar que as respostas ao suporte técnico são demoradas, de modo que a maioria dos grupos, né, para trocar informações e discutir dúvidas entre os colegas dentro do próprio INSS, o sistema meu INSS também ficaria fora do ar com frequência. Então, qual que é o problema aqui? Os funcionários do INSS não conseguem trocar informações entre os funcionários e o sistema do INSS fica fora do ar com frequência. Segundo a auditoria, 73% dos funcionários disseram que o volume de trabalho não permite que eles mantenham atualizados quanto às mudanças nas leis e normas previdenciárias. A norma mais recente foi a de 2019. Cara, você tem noção desse absurdo? 73% dos funcionários, veja bem, de 100%, cara, isso aqui é absurdo, cara. Não dá para considerar isso. É muita gente. 73%. É mais do que a metade. Dos funcionários do INSS falam que o volume de trabalho não permite que eles se mantenham atualizados. É tanto trabalho que o funcionário do INSS tem que ele não sabe o que está acontecendo, o que mudou na lei. Além disso, 19% dos funcionários disseram que o volume de trabalho prejudica a qualidade. Tá, olha ali. E 40%, quase metade dos funcionários falaram que a maioria das vezes trabalha além da carga horária definida a cargo aí de fim de cumprir metas. Então, 40% dos funcionários do INSS falou, olha, eu trabalho além do que eu poderia trabalhar para cumprir meta. No processo de investigação, né, a Justiça escreveu que o INSS deve rever as suas metas de análise de benefícios e melhorar a capacidade dos funcionários, pois muitos disseram considerar que os treinamentos superficiais e sem aplicação de casos concretos prejudica. Para o relator da auditoria, o processo de conhecimento inicial de direitos, ao negar indevidamente pedidos, prejudica você, segurado, segurada, e geram custos adicionais à gestão pública devido ao retrabalho e ao aumento de recursos administrativos e judiciais. Ou seja, aumenta o número de processos dentro do próprio INSS, aumenta o número de processos na justiça e ainda há impacto nos pagamentos, porque as pessoas que têm um pedido negado pelo INSS, elas vão atrás do advogado e vão para a justiça. Aí tem que o governo pagar juros e correção. Então, portanto, existe uma perda, o governo só perde, tá? O número de pessoas que vão para a justiça, ou seja, a judicialização de benefícios previdenciários, é um fenômeno complexo. Por que é um fenômeno complexo? Porque é influenciado por diversos fatores. Mas, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo. Não sou eu que estou falando, é o próprio ministro do Tribunal de Contas. Mas os erros na análise administrativa de requerimentos dos segurados estão entre as principais causas. Então, qual a principal causa das pessoas irem para a justiça contra o próprio INSS? É o que afirma, portanto, né, aqui a própria justiça. Os erros dentro do INSS. Então, se o INSS erra, é claro que nós devemos procurar a justiça sim. O INSS vem fazendo o quê? Robotizando o seu atendimento e a concessão de benefícios há muitos anos. Só vai para a análise de um funcionário algo que tem documentação complicada, o que acaba demandando aí tempo de verificação dos funcionários, mas tem como metas para bater, para conquistar dinheiro a mais, bônus, ganhar mais, e acabam errando e negando um número considerado alto. O INSS deve implementar ainda projetos de análise de decisão automática que sejam eles negados ou concedidos através do Programa de Análise de Conformidade de Benefícios, cujas regras foram publicadas lá no Diário Oficial da União em 2025.
é complicada a situação, tá? Para os advogados da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, houve uma evolução no sistema previdenciário, mas há ainda muito que se fazer. Percebemos que a evolução consta no sistema do INSS. Mas hoje, para você que está acompanhando esse vídeo agora, por exemplo, nós conseguimos acesso a resultados de perícia médica, isso facilitou muito, mas ainda há coisas que precisam ser ajustadas, como laudos periciais sociais e benefícios como deficiência. Isso não é informado no processo, dificultando ainda mais o processo. O pedido de benefício pode ser feito tanto pela internet, aplicativo de celular, como pelo telefone 135. Quando tem o pedido negado, o segurado deve recorrer do pedido dentro do período de 30 dias da resposta. Outra opção, que eu acho a mais viável hoje, é ir para a justiça. Tá? O que, é claro, vai trazer mais prejuízos para o governo e pode fazer com que demore muito mais para conseguir uma resposta. No entanto, no caso de pedidos de aposentadorias especiais, por exemplo, vale lembrar que o próprio INSS mostra que 90% dos pagamentos são por meio de decisões da justiça. Veja bem, aposentadorias especiais, a pessoa só consegue na justiça. O INSS paga apenas 10%. O caminho é a justiça. Infelizmente, enquanto o INSS for incompetente, for inconsequente, enquanto o governo não entender que tem que investir no INSS, a justiça continua sendo o caminho. O alerta aqui é só para tomar cuidado e não jogar o seu benefício na mão de qualquer pessoa. Procure advogados da sua cidade, da sua região, e leve o INSS para a justiça. Eu vou ficando por aqui, como prometido eu trouxe para vocês aqui, o INSS erra pelo menos 10% dos pedidos negados. Não aceite a negativa do INSS. Procure um advogado especialista agora. Eu tenho mais novidades para trazer para vocês aqui. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, vou falar sobre erro histórico do INSS que está permitindo revisões para quem trabalhou em mais de um emprego. Vou falar também sobre os mais de 350 mil aposentados que foram cortados e ninguém está falando. Vou falar também sobre um guia completo de afastamento. Que mais que eu tenho aqui? Gente, é muita coisa, tá? Vou pedir para vocês que ainda não são inscritos e inscritas. Vamos falar da alta programada do INSS que infelizmente passou pelo Supremo Tribunal Federal, o STF decidindo pela constitucionalidade da alta programada, mas tem uma solução para isso também. Enfim, olha, é muita coisa. Tem aqui a Associação Nacional de Médicos Peritos está acionando a justiça e controle para o fim imediato do ateste-med, golpe do falso curador, criminosos usando procuração fraudulenta, brasileiros que contribuíram 15 anos com o INSS podem ter aposentadoria imediata. Quer que eu fale sobre qualquer um desses assuntos? Basta deixar o seu comentário. Eu quero agradecer o carinho de todos e todas que me acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Infelizmente, a justiça ainda vai ser o caminho para você conquistar ou manter o seu direito durante muitos e muitos anos aqui no Brasil. Então, conte sempre com um advogado especialista em INSS. Gratidão sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.